A paz do Senhor, abençoado e abençoada. Tem a palavra do Senhor aqui no livro de Atos, no capítulo 9, versículo 4 e o 5, que diz assim: E caindo por terra, ouvi uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Amados e queridos, entendemos que quando um cristão é perseguido, esta perseguição é feita certamente a Cristo. É feita esta perseguição certamente ao Senhor. Por isso que é necessário que nós estejamos sempre em linha com a palavra de Deus. Porque quando alguém discordar de algo em que está em linha com a palavra de Deus, automaticamente é contra a palavra de Deus que a pessoa está falando. Veja que no primeiro versículo do capítulo 9 de Atos, fala que Saulo ele estava respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Era contra os discípulos do Senhor que ele estava respirando ameaças e morte. E ele vai até o sumo sacerdote, ele dirige ao sumo sacerdote e ele pede carta para as sinagogas de Damasco. A fim de quê? A fim de que achasse alguns que eram do caminho. Ele imaginou que na sinagoga, ele tinha certeza que na sinagoga tinha alguns que eram do caminho, ou seja, aqueles que seriam chamados cristãos, os discípulos de Cristo. E ele pede carta, porque a fim de que acaso achasse algum que era do caminho, assim homens como mulheres levasse preso para Jerusalém. Levasse preso para Jerusalém. Então ele tinha autoridade. Ele tinha autoridade. Autoridade do sumo sacerdote para levar preso todos quanto fosse do caminho. Mas quando ele vai seguindo estrada fora, e que ele se aproxima de Damasco, a Bíblia vem a dizer que subitamente uma luz do céu brilha ao seu redor. Brilha uma luz do céu ao seu redor. E quando aquela luz do céu brilha ao seu redor, ela é tão intensa que ele cai por terra. E quando ele cai por terra, ele ouve uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Esta luz é Jesus. Você vê que quando esta luz brilha ao seu redor, esta luz brilha, né? Mesmo que ele respirava, mesmo que Saulo respirava ameaça de morte contra os discípulos do Senhor, mas essa luz não deixou de brilhar ao redor de Saulo. E essa luz que brilhou ao redor de Saulo fez com que Saulo caísse por terra. Essa luz, ela é uma luz que transforma vidas, ou seja, Jesus. É Ele que transforma vidas. Mesmo que a pessoa está andando de uma forma desagradável, como estava o caso de Saulo, mas quando o Senhor Jesus chega, as coisas mudam. Quando ouve a voz de Jesus, as coisas mudam. Quando se anuncia as boas novas de Cristo, automaticamente, pessoas
são transformadas e já têm a fé em Jesus. Mesmo que por algum motivo a pessoa não se manifestou, às vezes podemos até dizer assim, oxa, ninguém se manifestou hoje, né, para ter a fé em Jesus, foi anunciada a palavra, houve-se o apelo, como muitos apelos são feitos, mas aquela palavra, ela pode ter transformado aquela vida. A pessoa, às vezes, por algum motivo, ela não se manifestou, ela não confessou, mas no coração dela aquela palavra teve efeito. Não se entristece quando você prega a palavra, quando você ministra a palavra de Deus e parece que nada aconteceu. Você que pensa que nada aconteceu. Você que pensa. Se você, amados e queridos, está ministrando de conformidade com a palavra realmente de Deus, em linha com a palavra de Deus, ela está fazendo efeito sim. A palavra de Deus não é sua, não é minha, é a palavra de Deus. Então quando aquele resplendor, aquele brilho intenso, aquele brilho, né, ali ao redor de Saulo, fez com que Saulo caísse por terra e já ouvisse uma voz. O ouvido dele estava atento a ouvir uma voz, mesmo que estava chamando ele de perseguidor, mas ele estava atento a ouvir uma voz. E a voz dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele vai e diz, quem é, Senhor? Ele percebe, ele entende que ali havia uma superioridade. Além do brilho intenso, ainda houve uma voz, que não era a voz de alguém que estava com ele, daqueles que estavam lhe acompanhando. Não, era uma voz diferente, era alguém falando com ele, uma voz realmente penetrante. Ele entendeu que ali era uma voz de grande credibilidade, a ponto de ele dizer, quem é, Senhor? E o Senhor diz, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Versículo 6, mas levanta-te e entra na cidade, onde dirão o que te convém fazer. Então, aqui já houve um direcionamento para Paulo, para Saulo. Já houve um direcionamento, entra na cidade. O Senhor, ele sempre traz direcionamento. A pessoa, quando ouve a voz de Deus, mesmo que ela é uma pessoa como Saulo era, que ameaçava os cristãos de morte, respirava morte, não é, contra os cristãos, contra os discípulos do Senhor, né, ameaçava. Mas mesmo assim, quando ele ouve a voz de Deus, ele passa a ter a direção ao que fazer. O Senhor nunca deixa de nos direcionar. O Senhor nunca deixa de direcionar o ser humano, aqueles que ouvem a sua voz. O Senhor nunca deixa de direcionar, de lhe dar diretrizes na sua vida. Seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-o para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Então nós vemos aqui esse início dessa história. Mas eu quero dizer para você, muitas coisas o Senhor fez na vida de Saulo. Até que nós vemos aí as epístolas de Paulo, nós vemos aí Paulo trazendo o evangelho genuíno, Paulo como apóstolo dos gentios. Enfim, nós vemos que Deus transformou a vida deste homem. O Senhor é um Deus que transforma vidas. O Senhor transforma vidas. Ele entra em Damasco, ele fica 3 dias sem ver, durante esses 4 nada comeu e nada bebeu. Mas nós vamos continuar nessa mensagem na próxima etapa, para o vídeo não ficar tão longo. Essa é a primeira parte, depois eu vou estar fazendo com calma a segunda parte.
Eu creio que Deus vai falar fortemente aos corações. Tá certo? Que Deus continue aí abençoando as vossas vidas. Inscreva aí no canal. Se você gostou dessa mensagem, deixa aí o joinha. Aciona aí o sininho para alguns vídeos que eu assim gravar possa ser enviado aí para você, tá certo? Deus continue abençoando a tua vida. Fique na paz do Senhor Jesus.